Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 12 e 13. Culto de Santa Ceia. Então vamos tratar do que de fato Deus quer falar conosco nessa noite. 1 Timóteo, Elison, capítulo 6, ou Duda, né? Não sei quem é que tá. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 11 e o verso 12. Eu vou expor somente esses dois versículos, eu creio que dá tempo. Coloca para mim na ARA, por favor, na ARA. Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 12 e último. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Podeis tomar o seu assento? Coloca para mim o verso 11, por favor. Elison ou Duda, não sei quem é que está aí. Vamos lá. Tu, porém, ó homem de Deus. Aqui quem estava aconselhando Timóteo era o apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo tinha alguns problemas de saúde, tinha dor no estômago. Então o apóstolo Paulo era como se fosse entre aspas, um pai para Timóteo, um pai, entre aspas, espiritual. E o apóstolo Paulo está dando conselho. O contexto aqui estava tratando dos falsos profetas, pessoas que gastavam a vida buscando dinheiro, pessoas que eram egoístas, pessoas que, enfim, inclusive, dentro desse contexto aqui é que está aquele versículo, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente que diz que o dinheiro muda as pessoas. Eu entendo que o dinheiro revela quem as pessoas são. Porque tem gente que só não é mais ruim porque não tem mais dinheiro para ser pior, para pisar nos outros. Entende? Tem gente que às vezes se der para ele um carro importado, ninguém pode nem pisar dentro do carro porque não vai sujar meu carro, não pode andar no meu carro não. Então o dinheiro revela quem as pessoas é. Esse é o contexto, mas não é sobre isso que eu quero tratar e nós vamos chegar lá. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, diz que eu estou falando, amor ao dinheiro e tal e outras coisas lá. Antes, segue a justiça. E aqui nós temos que entender o que de fato é ser justo. Justiça está tratando de caráter, integridade. A Bíblia diz que nós temos que ser santos e irrepreensíveis. A palavra irrepreensível, Laércio, não é perfeição, porque nós não somos perfeitos. Sede santos e irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível, Poliana, é uma pessoa que alguém olha para ela, vê falha nela de ser humano, mas não vê falha na conduta de crente. Porque tem pessoas que falam, sou crente, e alguém olha e vê, rapaz, crente daquele jeito, até eu. Essa pessoa não é irrepreensível. Tem pessoas que conseguem ser irrepreensível dentro da igreja, irmã Poliana. Quando está com o microfone pregando, quando está com o microfone cantando, quando está com o microfone louvando, aí é bonito, canta bonito, fala bonito. Só que dentro de casa é reprovado. No trabalho é reprovado. Na escola é reprovado. Na faculdade é reprovado. Não tem caráter diante das pessoas que estão ao seu redor. Então, justiça, viver uma vida justa, é ter um caráter reto. Imagina como que uma pessoa, um exemplo, eu chego aqui para pregar a palavra de Deus, ou alguém chega para pregar, e aí chega um visitante que me conhece. Ih, rapaz, o caloteiro está pregando. Entende? Então, ser irrepreensível é você ter uma conduta reta diante de Deus,
Porque quem tem conduta reta diante de Deus tem conduta reta diante dos homens. Há pessoas que conseguem colocar uma máscara de ter uma conduta reta diante dos homens e não ter uma conduta reta diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo ensinando Timóteo, antes segue a justiça. Timóteo, tenha um bom caráter, seja honesto nas tuas coisas, seja íntegro, seja verdadeiro, seja sincero. Conseguem entender isso? Então, isso é a justiça. Então, o próximo conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, a piedade. Piedade aqui é alguém que tem amor pela obra de Deus, é alguém que tem um cuidado especial. Como Timóteo era um jovem pastor, o que é ter piedade? É ele ter aquele sentimento de devoção para com a obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando, seja piedoso com a obra de Deus, tenha cuidado com a obra de Deus. Então, continuando, a fé. Fé nós entendemos como devoção a Deus. Nós entendemos que a salvação é mediante a fé no Filho de Deus. Então, a salvação ela vem pela fé. Temos que preservar a nossa fé. Temos que cuidar da nossa fé. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você pode perguntar, irmão, então como é que eu faço para ter mais fé? Leia mais a Bíblia, ouça mais a Bíblia, viu? Nós estamos num avanço tecnológico bom aí. Você pode falar assim, irmão, quando eu vou ler a Bíblia eu canso, eu não consigo. Na primeira vez que eu li o Testamento todinho foi em áudio. Eu botava o fonezinho de ouvido, baixava o aplicativo da Bíblia e ficava ouvindo. Aí eu ficava com a Bíblia aberta e ouvindo. Aí eu lia e ouvia, eu lia e ouvia. Então você também pode colocar um áudio. Se você pesquisar no YouTube aí, Bíblia em áudio, vai ter lá, tá? Então, aumente a sua fé ouvindo a Bíblia. O segundo, o amor. Nós sabemos que o amor cristão não é o amor que o ímpio entende por amor. O amor cristão, ele é um amor sacrificial. Você quer ver um versículo que trata de sacrifício bem simples? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Beleza. Mas como é que foi esse amor? Como é que foi o amor de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então é um amor sacrificial. Tanto que em Efésios trata que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está vendo como é diferente do amor do mundo? Não é a mesma coisa. O amor que nós temos que cultivar em nossos corações é um amor de se sacrificar pelo nosso próximo, de nos importar verdadeiramente com os problemas do nosso próximo, de quando o nosso próximo precisar de ajuda, nós estendermos a mão e dizer, vem para cá, eu estou contigo, conta comigo. Se precisar, eu estou aqui. O nosso amor tem que ser assim, não pode ser um amor fingido. Eu amo a vozinha na frente dela, e aí quando eu viro as costas, véia enjoada, não aguento aquela véia. Não é esse tipo de amor. Isso não é amor, isso é falsidade, viu? Eu sei que você sabe disso, mas o nosso amor é esse amor, é um amor sacrificial pelo nosso próximo. Então, o próximo conselho, a constância. Eu tenho dito isso para minha esposa, tenho dito isso para algumas pessoas e já preguei isso aqui. Talvez a coisa mais difícil na vida do ser humano é a tal da constância ou a tal da consistência. É difícil, né? Quando você fala assim, irmão, eu vou seguir o propósito de ler a Bíblia o ano todo. Aí você fura de vez em quando, aí às vezes você não consegue. Ou às vezes você fala, eu vou orar mais um pouquinho. Aí você vai ver o tanto que vai ser difícil você manter uma vida regular de oração. Ou às vezes você quer alcançar algum objetivo, você quer emagrecer, você quer perder peso, você quer fazer alguma coisa. Ou às vezes o Laércio está lá, não, eu estou fazendo 2 obras, eu estou precisando ganhar mais dinheiro, agora eu vou fazer 3 obras, 4 obras. Aí o Laércio vai descobrir que o cansaço é bem maior de 4 obras do que de 2. E às vezes a dificuldade que nós temos de fato de ser constante. Às vezes temos dificuldade até de vir para os cultos regularmente, de estar na igreja, porque às vezes não temos tempo, a correria é tanta, às vezes a nossa agenda é muito apertada.
Então, constância na vida do crente é difícil. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, se tu vai ter uma conduta, Timóteo, de um caráter de integridade, se tu vai ser piedoso, se tu vai aumentar a tua fé ouvindo a palavra de Deus, se tu vai cultivar o amor, você precisa ser constante. Não adianta, Laércio, eu amar só hoje e não amar amanhã. Não adianta eu ser piedoso só hoje e não ser piedoso amanhã. Não adianta eu ter caráter só hoje e não ter caráter amanhã. Isso precisa ser constante. Temos que cuidar dessas coisas para que nós possamos ter essa conduta santa e irrepreensível diante das pessoas que nos rodeiam. Então, por último, nós temos a mansidão. Mansidão, eu posso ilustrar para você como poder sobre domínio. Porque nós temos a força do nosso braço, sim ou não? Temos a força do nosso braço. Imagina que alguém chega para querer bater na Iranete, que é uma mulher que é lutadora. E a Iranete é crente. A Iranete vai ter que fazer o quê? Dominar a si próprio para não revidar. Para cultivar o espírito de mansidão. O que também não é fácil em alguns momentos. Tem momento, irmão, eu não vou mentir para vocês não. Tem momento que dá vontade, não dá? De você esquentar a orelha de um, tira a sua paciência, assim, que você fala, rapaz, ô Jesus, me ajuda. Não é assim? Então, nós também temos que cultivar mansidão. Então, o apóstolo Paulo deixa esses conselhos para Timóteo que servem para nós. Então, nós temos que cultivar essas coisas, justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Cultivando essas coisas, nós iremos para o versículo 12. Vai lá, irmão Elison, por favor, ou a Duda. Cultivando essas coisas, nós vamos para o 12. Combate o bom combate da fé. Por que combate o bom combate? É fácil ser crente? É fácil ser cristão de verdade? É fácil estar nos cultos? É fácil orar? É fácil ler a Bíblia? Não é. É fácil manter uma conduta que as pessoas olham para você e falam, ali é crente mesmo? Não é, porque tem hora que dá vontade de não ser crente, não. Tem hora que dá vontade de resolver com a força do nosso próprio braço. Não é verdade? Então, combate o bom combate. Seja assíduo, Timóteo. Lute pela sua salvação. Lute pela sua santidade, lute pela fé, lute pela mansidão, lute pelo amor, lute pela constância. Isso não é fácil nem para mim e nem, eu creio, para você. Então, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Quando eu cultivo essas coisas, eu tenho que, através da fé, tomar posse. Não é, irmã Poliana, talvez ter a posse. Vou pensar se eu tenho a vida eterna. Será se eu sou salvo? Como é que eu sei se eu sou salvo? São tantas perguntas. Eu vou responder de uma forma simples para você entender. O requisito para ir morar no céu é perfeição. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Aí vocês vão dizer, ixi, então agora lascou. Ninguém vai morar no céu. Pois é, nenhum de nós temos capacidade própria para herdar a salvação. Como nós estamos falando de Santa Ceia, vai ser fácil de você entender isso. Jesus reconheceu isso, irmã Marinete, missionária Marinete, pastora Marinete. Jesus reconheceu isso. Jesus reconheceu que nós não conseguíamos chegar à salvação sem uma obra de restauração do pecado. Aí o que Jesus fez? Ele veio em forma de homem e foi crucificado e morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Então, sem a obra de Jesus, nem eu e nem você, por mais que nós achamos, às vezes, que tem gente que é assim, viu, pastor? Tem gente que acha que é bom. Eu vou lhe dizer uma coisa, você não é bom. Eu não sou bom.
Se você tem na sua cabeça, eu sou uma boa pessoa, eu sou tão legalzinho, eu sou tão bonzinho, é mesmo? E aqueles pensamentozinhos de vez em quando? E o que tu alimenta no teu coração de vez em quando? E quando a língua fala o que não deveria falar, tu não é bonzinho? Entende, Laércio? Se fosse pelos nossos méritos, nós nunca alcançaríamos o céu. Para isso, Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Então, a ceia do Senhor, ela nos remete a isso. Para que nós nunca nos esqueçamos do que Jesus Cristo fez por nós através do seu Filho. Do que Deus fez por nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, toma a posse da vida eterna. Você não vai morar no céu porque você acerta muito, você não vai morar no céu porque você é uma pessoa boa, você não vai morar no céu porque você já orou, você não vai morar no céu porque você já jejuou, você não vai morar no céu porque você já ganhou alma, você não vai morar no céu porque você tem muito dinheiro na sua conta, você não vai morar no céu porque você fala bonito, você não vai morar no céu porque você canta bonito, você não vai morar no céu por nenhum mérito seu. Você vai morar no céu apesar das suas falhas. Porque qualquer um de nós aqui, se morrer amanhã e tiver a oportunidade de refletir nas nossas ações, teremos que pedir perdão por algumas delas. Se eu fosse deitar no caixão amanhã, que eu não posso falar como diz minha mãe dos outros, eu posso falar só de mim, eu teria que pedir perdão a Deus por algumas coisas que eu pensei ou por algumas coisas que eu falei. Então, irmã Poliana, nunca seremos perfeitos para poder chegar lá no céu e dizer assim, irmã Valdete, eu cheguei aqui porque eu sou o cara. Não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa. Então, a obra de Jesus Cristo é que nos dá o passe livre para chegar lá no céu, Iranete, mesmo sendo falho. Mesmo sendo pecador, mesmo tropeçando às vezes e caindo, mesmo com pouca força. Só Jesus pode fazer isso por nós. Nem eu e nem você pode chegar lá na porta do céu e falar, ei, eu me garanto, nunca pequei, eu me garanto, nunca entristeci o Espírito Santo, eu me garanto, eu sou bom, nunca errei com Deus. Quem é que vai falar isso? Ninguém. E mesmo sabendo, Deus, quem você é, nos seus momentos mais obscuros, no momento que você mais entristece a Deus, no momento que Deus reconhece e sabe que talvez amanhã tu vai entristecer Ele, que tu vai pecar, que tu vai errar, Ele está pronto para te redimir, para te perdoar. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à ceia do Senhor. E você vai fazer a oração direcionada. Primeira coisa, tenha certeza da sua salvação. Você pode falar assim, irmão, mas eu não sou, eu acho que eu não sou nem crente. eu andei entristecendo a Deus, assim, andei errando, eu não sei não, irmão, eu tenho dúvida. Eu quero lhe dizer, tome posse. Tome posse. Jesus morreu foi para salvar o perdido. Jesus morreu foi para pegar a gente quebrada. Jesus morreu foi para pegar pessoas falhas, Poliana. Jesus não trabalha com gente perfeita, não. Pedro não era perfeito. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Ninguém era perfeito. Deus trabalha com pessoas quebradas. Deus trabalha com pessoas que aceitam ser consertadas. Então basta que nós façamos a escolha certa e deixar Jesus entrar no nosso coração e fazer o conserto que precisa ser feito. Então você vai orar comigo para Jesus entrar nesse coração. Amém? Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nesta noite nos colocamos aqui diante da Tua presença. Te convidamos, ó Pai, entre em nossos corações,
Trabalha nessa casa espiritual que é a nossa vida. Senhor, limpa esse chão do nosso coração. Tira essas teias de aranha, às vezes que está perto do telhado. Senhor, essa casa ela tem que estar ornamentada. Essa casa espiritual chamada nosso coração tem que estar confortável para o Espírito Santo habitar. Então, Senhor, se tem algo no nosso coração que não provém de Ti, entra, Espírito Santo, nessa noite. Faz uma limpeza em nossos corações, ó Pai. Purifica-nos, ó Deus, do nosso pecado. Tende misericórdia das nossas falhas, das nossas lamúrias, dos nossos questionamentos muitas vezes. Pai, toma-nos em Tuas mãos, guia os nossos passos, cuida dos nossos pensamentos, cuida da nossa casa, cuida do nosso filho. Senhor, onde quer que nós pisamos a planta dos nossos pés, esteja conosco, Pai. Esteja conosco no deitar, esteja conosco no levantar, esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Pai, nós Te convidamos. Nós não merecemos, não, Senhor Jesus. Nós não somos dignos da Tua graça. A Tua palavra nos diz que todos pecaram. Todos pecaram, mas o Teu ato lá naquela cruz nos qualifica nesta noite a tomarmos posse da nossa salvação. Senhor Jesus, derrama da Tua convicção nos corações do que estão aqui presentes, que nós somos salvos sim, não pelos nossos méritos, mas apesar das nossas falhas, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e que nós possamos, ó Pai, abandonar os pecados a qual Te entristece, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente derramar o nosso coração em Tua presença, para que nós possamos reconhecer a Tua obra salvífica naquela cruz. Senhor, nós Te rendemos glória, só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, cuida de nós, cuida da nossa casa. Nós Te convidamos, Espírito Santo, honrosamente, entra nessa casa, ceia com nós nesta noite, toca-nos com Tua gloriosa e doce presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos, somos às vezes tão inconstantes, tão errados, mas Senhor, Tu nos ama. Eu creio no Teu amor por nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor Jesus está neste momento contemplando esta oração. Recebe a oração desses irmãos, recebe as nossas orações nesta noite, e que neste momento de ceia, que nós possamos, ó Pai, reconhecer mais uma vez quão glorioso e quão grande é o Teu amor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.